Bom dia, gente. Bem, queria dizer que é uma enorme alegria voltar mais uma vez a essa universidade. Tem 20 anos aqui da minha vida. Dizer que é um prazer enorme, né, encontrar tanta gente hoje pela manhã. Queria agradecer logo a presença de todos vocês, o interesse de vocês pelo curso. Agradecer especialmente, né, a Regina, a Paulo e a todos os que fazem o PET de História pelo convite, pelo carinho, pela recepção, né, tão carinhosa, né, aos meus colegas, professores da universidade que vieram, dessa e de outras universidades que vieram me ver, meus amigos. Estou me sentindo meio Madonna, né? Estou me sentindo meio Madonna. Queria dizer, portanto, que eu agradeço a todos, né, ao Departamento de História, né, por ter aceito, inclusive, colocar essa atividade como parte da atividade de extensão da unidade acadêmica de História aqui. Então, agradeço a todos, né, essa oportunidade. Então, o nosso curso vai ser dividido em 5 encontros, né, aproximadamente 4 horas, não serão precisamente 4 horas, porque nós teremos intervalos, né, às 10 horas nós faremos um intervalo, né, para vocês irem no banheiro, né, comer um pouquinho. Hoje nós vamos tratar, basicamente, hoje pela manhã, da biografia de Michel de Certeau, e a partir da biografia, né, pensar a relação entre vida, pensamento, né, e obra. Como vocês verão, existe uma relação muito clara entre a trajetória de vida de Michel de Certeau e aquilo que ele pensa e aquilo que ele fez ao longo da sua vida, né? Um autor extremamente importante hoje, não só para o campo da historiografia, no qual ele militou com mais afinco, mas também em outras áreas. Certeau hoje é lido em várias áreas das ciências sociais, das ciências humanas no Brasil, né? Aliás, Certeau é recepcionado no Brasil inicialmente muito mais fora da historiografia do que na historiografia. Quer dizer, Michel de Certeau há muito tempo é lido no Brasil nas áreas de educação, antropologia, né? Quer dizer, só muito mais recentemente se tornou, né, uma referência quase que obrigatória, né, na historiografia brasileira. Michel de Certeau se chama Jean-Michel Emmanuel Labarde de Certeau, né? Tem um nome enorme, né? Ele nasceu, né, em 1925 na cidade de Chambéry, né, na Savoia, que é uma região agrícola, né, da França. Seus pais, né, viveram, portanto, nessa pequena cidade, né, onde ele, como muitos, né, que nasceram nos anos 20, vão vivenciar ainda, né, muito jovem, né, a Segunda Guerra Mundial, a experiência da Segunda Guerra Mundial, né? E talvez por isso, né, e não só por isso, o François Dossi, ao escrever a biografia de Michel de Certeau, vai intitular a biografia, né, de Michel de Certeau, um caminhante ferido, né? Michel de Certeau terá outras, vamos dizer, outras grandes cicatrizes, né, que tratar na vida, como por exemplo o acidente automobilístico que ele sofre em 1967, onde falece sua mãe, onde morre sua mãe e onde ele perde um dos olhos, né, onde ele perde a visão de um dos olhos, né? Justamente o ano que antecede, né, ao seu praticamente lançamento como autor, como, né,
com um intelectual conhecido na Europa, que é o ano de 1968. Na verdade, Certeau já produzia, já escrevia no seu campo da história das religiões desde pelo menos o começo dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60. Mas, no entanto, ele era um absoluto desconhecido, só conhecido dentro do círculo muito restrito dos historiadores da religião e dos historiadores jesuítas, já que Certeau, durante muito tempo, permaneceu fora da universidade. Esse é um traço importante. Michel Certeau foi, durante muito tempo, um autor fora da universidade. E isso permitiu que ele tivesse, em grande medida, uma postura, a possibilidade de ter uma postura distante, distinta, dos cânones universitários. Ele pôde, em grande medida, questionar os cânones que eram prevalecentes na universidade, porque estava fora da universidade. A instituição a partir do qual Certeau fala, durante muito tempo, não é a universidade, mas é a sua ordem religiosa. Michel Certeau é um padre jesuíta durante toda a sua vida, ele é um padre jesuíta. Isso faz, por exemplo, com que Ciro Flammarion, num determinado livro dele, faça a ironia de que a historiografia na França estava dominada por teólogos. Essa gracinha é direcionada a Michel Certeau, quer dizer, porque Michel Certeau foi um estudioso de teologia, entre outras formações. Certeau tem uma formação extremamente ampla, erudita, que passa por várias áreas de conhecimento, o que também vai aparecer no seu pensamento. Então, como eu dizia, Certeau vai ficar muito conhecido na França a partir do ano de 1968. E grande parte da obra de Certeau é produzida num curto espaço de tempo, entre o fim dos anos 60 e o começo dos anos 80. Quer dizer, Certeau produz uma obra monumental em 2 décadas, praticamente. Quer dizer, grande parte dos seus trabalhos são produzidos, ou pelo menos são publicados, em 2 décadas. Então, ele vai ficar muito conhecido a partir do artigo que ele escreve em pleno movimento de maio de 1968, em que ele faz uma interpretação do movimento, coisa que a maior parte dos intelectuais franceses não se arriscavam. Ou seja, a maior parte dos intelectuais franceses, notadamente aqueles ligados à esquerda, estavam absolutamente perplexos com os acontecimentos de maio de 68. Por quê? Porque maio de 68 é um acontecimento que passa ao largo de toda a organização tradicional da esquerda. O movimento de maio de 68 não é feito por sindicatos, não é feito pelos partidos, não é feito por nenhuma entidade organizada, mas ao contrário, em grande medida é feita apesar deles e contra eles. Então, o maio de 68, Jean-Paul Sartre, por exemplo, que é o grande intelectual francês do momento, o grande nome da esquerda francesa do momento, é o guru da esquerda francesa, vai justamente dizer da sua perplexidade com o que estava acontecendo e de sua incapacidade de entender e de compreender o maio de 68. Apenas 2 intelectuais têm coragem de, no calor dos acontecimentos, ensaiar a interpretação do que estava acontecendo. Eles são Michel Certeau e Gilles Deleuze. São os únicos 2 intelectuais que têm a coragem de tentar dizer o que se passava em 1968. O texto de Michel Certeau, que depois dará nome a um livro, onde ele reúne grande parte de sua produção feita entre o final dos anos 50 e o começo dos anos 60, se chama, em uma tradução para o português, seria A Tomada da Palavra. Quer dizer, A Tomada da Palavra. Esse título é muito significativo. Esse título é muito significativo para a gente entender, como veremos mais à frente, a obra de Michel Certeau. A Tomada da Palavra.
seja, a ideia de que, né, os estudantes, né, os trabalhadores, todos aqueles que participaram do Maio de 68 estavam exatamente retomando a palavra que estava nas mãos de alguns, a palavra que estava na mão dos donos da palavra, que estava na mão dos mestres das palavras, né? Na universidade, quem tinha a palavra eram os professores, né? E no mundo do trabalho, quem tinha a palavra ou eram os patrões, ou eram as lideranças sindicais, ou eram as lideranças políticas de esquerda. E justamente o Maio de 68 seria um movimento caracterizado pela tomada da palavra, pela possibilidade de outras pessoas falarem, de outros assumirem o lugar de sujeito do discurso, de outros assumirem o lugar do sujeito, né, da enunciação. Quem já leu sobre o Maio de 68 sabe que uma das características do movimento 68 foi justamente uma explosão discursiva, né? Não só, né, a proliferação de discursos, manifestações, né, em praça pública, mas também a quantidade de pichações, panfletos, cartazes, né, grafitos. Quer dizer, a palavra toma a rua, a palavra ganha a rua, né? Quer dizer, Maio 68 lembra muito um texto de Walter Benjamin, escrito no começo do século XX, em que Walter Benjamin vai falar, né, a partir da propaganda, né, da emergência da propaganda, dos outdoors, né, dos cartazes. Ele vai dizer que a palavra, que durante muito tempo estivera na horizontal, agora se verticalizava. As palavras se levantavam, não é? E tomavam conta da rua. Não é? Quer dizer, no mundo moderno, a palavra deixava de estar deitada, né, de ser preguiçosa, e passava a, animadamente, estar no meio da rua, no meio da praça e na vertical. Né? As palavras se levantam, o levante das palavras. Né? Maio de 68 pode ser chamado como o levante das palavras. O Maio de 68 é não só um levante político, mas é um levante, né, da enunciação das palavras, a liberdade de falar. Naquele curto espaço de tempo que durou o Maio de 68, cerca de 2 meses, né, nunca se discursou tanto, nunca se falou tanto, né, nunca se distribuiu tantas palavras de ordem. Vocês podem encontrar na internet arquivos inteiros só de, né, os refrões do Maio de 68. Né? Vocês vão encontrar listas assim, de mais de 200 refrões que foram escritos em diferentes lugares. Não escapou nada. Se escreveu em, né, se pichou igrejas, se pichou toda a universidade, evidentemente, se pichou os muros das construções, dos prédios, se pichou os ônibus, se pichou as estações de metrô. Nada escapou, né, da fúria, né, da palavra. Quer dizer, Michel Sertor, portanto, vai escrever um texto que tem como título isso, a tomada da palavra. Então, 68 significaria justamente, né, essa libertação, né, dos discursos, do seu aprisionamento em determinadas instituições, em determinados sujeitos. Novos sujeitos, novas instituições vêm assumir a palavra, vêm tomar a palavra. Isso é um texto que dá notoriedade imediata a Michel Sertor. Ele passa a ser assediado pela imprensa, a dar entrevistas, né, a ser convidado para fazer palestras em que explica o Maio 68. Né? Então, Sertor, portanto, né, por que é um caminhante ferido? Né? A ideia de ser um caminhante também se deve ao fato, né, que Sertor é alguém que ao longo da vida, né, mudou permanentemente de lugar de enunciação, né, de vida, né, institucional. Quer dizer, Michel Sertor é uma pessoa inquieta, né? Ele não estava contente nunca num determinado lugar.
Talvez por isso a sua pergunta pelo lugar. E ele tenha feito do lugar um conceito central na sua obra, né? Quer dizer, daí porque talvez ele tenha feito de espaço e de lugar categorias fundamentais na sua obra, né? Michel Certeau foi um caminhante no sentido de ser uma pessoa em permanente deslocamento. Quer dizer, um homem que nunca estava satisfeito com o lugar que conquistava, que nunca estava satisfeito com o lugar, né, onde o seu pensamento tinha chegado, onde suas reflexões tinham chegado. Quer dizer, um homem nunca satisfeito com o seu lugar de fala, um homem nunca satisfeito com o seu lugar, inclusive do ponto de vista institucional, político e do ponto de vista, né, do campo do saber. Certeau transitou por vários campos do saber, né? Certeau não pode ser aprisionado em nenhum campo do saber. Ele foi um estudioso de teologia, ele foi um estudioso de filologia, ele foi um estudioso de filosofia, ele foi, né, um estudioso de história, de antropologia, de etnografia, né? E participou ativamente, né, da escola psicanalítica de Paris, fundada por Jacques Lacan nos anos 60. Né? Certeau frequentou, né, os seminários de Lacan durante os 16 anos em que esses seminários foram dados. Certeau participou praticamente da elaboração de toda a obra de Lacan. Né? Vocês sabem que Lacan praticamente não escreveu nada. Né? Toda a obra de Lacan é resultado de seus seminários orais e gravados. Né? Toda a obra de Lacan, que é bastante volumosa, foi produzida na oralidade, foi produzida através da voz. E talvez isso também explique o valor que Certeau vai dar à voz e a contraposição entre voz e escrita, né? Quer dizer, a relação entre escrita e voz, né? A luta entre uma sociedade que Certeau vai chamar de escriturística e a voz, né, possivelmente tem a ver com o fato de que Lacan também, em grande medida, recusou a escrita como forma de elaboração da sua obra. A obra lacaniana é fundamentalmente uma obra, né, feita na oralidade, na reflexão em seminários, né, que eram realizados, muitos deles fora da universidade, né? Já que Lacan, assim como Certeau, durante muito tempo foi recusado pela instituição universitária. E daí talvez a gente compreenda porque para Certeau é fundamental sempre se perguntar qual a instituição do discurso, qual a instituição que suporta o discurso, qual o lugar institucional de onde o discurso é emitido. Por quê? Porque acho que Certeau viveu na sua vida claramente, né, essa injunção da instituição e do lugar institucional sobre o discurso. Certeau, mais do que ninguém, sabia, né, o poder que a instituição tem de permitir a fala, de possibilitar a fala, mas também de proibir a fala, de limitar a fala, né? Ou seja, ele acompanhou, por exemplo, toda a briga de Lacan com a instituição psicanalítica oficial. Lacan, né, enfrentou durante uma boa parte de sua vida uma guerra, às vezes surda, às vezes às claras, em relação, né, àqueles que se diziam a instituição freudiana, aqueles que se diziam os donos da herança de Freud, inclusive a própria filha de Freud, né? Então Lacan foi considerado um herege, né? Alguém que se dizia, né? E ele nunca foi modesto, não era uma característica de Lacan ser propriamente modesto, né? Lacan dizia que ele era, né, aquele que ia recuperar Freud, que ia recuperar a obra de Freud, que ia ler Freud, né, como Freud merecia, depois de tantos descaminhos e de tantos discípulos que o teriam, né, deturpado. Então, Lacan, na sua grande modéstia, dizia que ele ia retornar a Freud e fazer Freud retornar, né? Quer dizer, evidentemente que isso era uma ironia, porque Lacan, mais do que ninguém, sabia que o pensamento e a fala de alguém não retorna,
né? Não retorna como semelhança, retorna como diferença, retorna como criação, né? E tudo que Lacan fez foi inventar Freud, né? Lacan reinventa Freud. Quer dizer, Lacan, a pretexto de falar de Freud, né? Assim como fará, por exemplo, na mesma época, Althusser com Marx, né? Althusser e publica uma famosa obra, né? Explicando como se deve ler Marx, né? O Para Ler Marx. O Para Ler Marx, né? É, na verdade, né, uma obra que produz o próprio pensamento de Althusser. Quer dizer, na verdade, Althusser ele está produzindo o seu próprio pensamento, tomando como pretexto ensinar a ler Marx, não é? Quer dizer, à medida que ele ensina a ler Marx, na verdade, ele está fazendo a sua leitura muito própria, muito particular, não é, de Marx. Ele está fundando o seu próprio pensamento. O mesmo ocorre com Lacan, né? Lacan, a partir da proposta de ler Freud e de voltar a Freud, ele produz o seu próprio pensamento. Uma coisa que seria fundamental, né, que a gente vai discutir hoje mais à tarde, né, dessa relação entre Sertor e Lacan, né, e eu deixo apenas de passagem para que a gente aprofunde hoje à tarde, né, é que a característica do pensamento lacaniano, né, é justamente, né, mostrar, deixar claro a centralidade da linguagem na construção do sujeito e na construção do eu, né? Lacan vai romper com toda e qualquer explicação biológica, qualquer explicação naturalista, vitalista, na construção da psique, na construção da subjetividade, que ainda aparece em boa parte da obra de Freud, né? Embora Freud é um autor, né, muito múltiplo, né, um autor que muda o seu pensamento ao longo do tempo, né? Alguém que começa muito impregnado pelo discurso médico, naturalista, vitalista do final do século XIX, né? E vai caminhando para se afastar desse tipo de interpretação, né? Lacan vai radicalizar o que seria, né, aquilo que Freud já teria colocado, né, nas suas obras de final de vida, que é a centralidade da linguagem na construção da subjetividade, a centralidade da linguagem na construção do sujeito. Isso será um elemento fundamental para a gente entender Sertor, né? Quer dizer, a centralidade da linguagem, a centralidade da palavra, né? E aí, quando ele vai, né, usar a palavra como sendo um elemento definidor de um movimento como o de maio de 68, não é simples coincidência, né? Porque ele vai dizer que a tomada da palavra é o que caracteriza, né, o movimento político como o de maio de 68. Então, a centralidade da linguagem, a centralidade da palavra, né, que é um elemento importante, né, na obra de Sertor. Ora, isso tem a ver com sua formação, né? A formação no campo da teologia, a formação religiosa, né, obrigatoriamente passa, né, por um contato com os saberes como a hermenêutica e a retórica, né? Quer dizer, formar-se padre, formar-se um religioso, entre outras coisas, precisa, né, que você tenha uma formação no campo da hermenêutica, no sentido de que você, né, seja capaz de interpretar os textos sagrados. A hermenêutica compõe-se de técnicas de interpretação. A hermenêutica é um conjunto, né, de técnicas de interpretação de texto, né? A hermenêutica se desenvolve no Ocidente justamente tendo dois campos como campos privilegiados. A hermenêutica se dirige à interpretação dos textos religiosos e à interpretação dos textos jurídicos, né? A hermenêutica, né, que em grande medida é um desdobramento da retórica antiga, né, que vai ser sistematizada, né, na Alemanha no século XVIII. Né? A hermenêutica é
um conjunto de técnicas de interpretação de textos, dos textos religiosos e dos textos jurídicos. Então, até hoje, quem faz curso de Direito faz curso de hermenêutica jurídica, aprende a ler os textos jurídicos. Pelo menos os bons cursos de Direito oferecem cadeiras de hermenêutica jurídica. A mesma coisa quando você se forma para ser padre ou para ser um religioso. Você teria o conhecimento das técnicas de interpretação dos textos religiosos e, portanto, um contato com a hermenêutica. Por outro lado, qualquer formação religiosa também leva à necessidade de conhecimento do campo da retórica. Ou seja, você precisa aprender técnicas de expressão, você precisa saber organizar o discurso e proferir o discurso. A retórica ensina justamente como você organizar, ordenar, preparar um discurso e como você emitir um discurso, no sentido de que você convença a plateia. A retórica tem a ver com a necessidade de você dominar técnicas de argumentação, de exposição, técnicas de organização do discurso e técnicas de argumentação. Como organizar o discurso e como proferir o discurso de maneira a que você conquiste a plateia, que você convença as pessoas dos seus argumentos. Então, Sertor vai, portanto, desde a sua formação religiosa, ter um contato com saberes que são fundamentais para o campo da linguagem, para aquela centralidade que ele vai dar ao discurso e à linguagem na construção do próprio mundo, na construção da própria realidade. Afinal de contas, todo religioso, todo cristão, ao abrir a Bíblia, no Gênesis, vai saber que quem criou o mundo foi o Verbo, ou seja, é o Verbo que cria o mundo. Deus é o Verbo, o Verbo divino. Quer dizer, Deus criou o mundo falando, discursando. O Gênesis, como é que se conta a origem do mundo? E ele diz: faça-se a luz. E a luz se fez. É uma ordem, é um mandato, é um imperativo da voz, da fala. Portanto, o mundo é criado pela fala, o mundo é criado pelo verbo. Evidentemente, o mundo humano, o mundo para os humanos. Então, você aprende desde muito cedo a importância da palavra e a importância da manipulação da palavra, do uso da palavra, do uso da organização da palavra. Sertor, quando completa seus estudos de teologia, quando completa seus estudos dentro da instituição religiosa, e ele pensa, no começo dos anos 60, em fazer um curso de pós-graduação, ele pensa em estudar, em tomar como tema a patrística, que é o estudo dos pais da Igreja Católica. A patrística é o estudo das práticas e dos discursos daqueles que são considerados os pais ou os patriarcas da Igreja Católica. Então, ele elabora um projeto no sentido de estudar a patrística. Só que ele é, no entanto, convocado por sua instituição, que é a Ordem Jesuíta, que nesse momento está coordenando, elaborando, levando a efeito um projeto de recuperação dos grandes nomes da própria ordem jesuítica. E Sertor é chamado e praticamente convocado a mudar o seu tema de trabalho. Ao invés de estudar a patrística, estudar alguns
dos grandes nomes da ordem jesuítica, né? Fazer uma biografia histórica de um dos seus, né, anteriores, né? De um dos grandes nomes, né, da organização jesuítica, né? E ele vai fazer sua tese sobre José Fabre, né, que é um dos grandes nomes, né, dos jesuítas, né? Um padre que viveu entre os séculos XVI e XVII, né? Nesse gesto, nós podemos pensar algumas outras coisas que podem ter sido decisivos também para compreendermos o pensamento de Certeau, né? Quando Certeau vai dizer, né, que todo discurso, né, ele é possibilitado e ele tem uma injunção que é institucional, que o lugar do discurso é a instituição, mas nós podemos ver aí talvez um resultado muito claro, né, dessa sua trajetória. Quer dizer, ele queria fazer a tese sobre uma coisa, mas por uma injunção institucional, por um mandato institucional, ele vai ter que fazer sobre outra coisa, né? Quer dizer, ele não escreve propriamente sobre aquilo que ele quer escrever. Quer dizer, ele escreve sobre aquilo que a instituição deseja que ele escreva, que a instituição ao qual ele pertence convoca ele para escrever, né? Isso talvez tenha sido fundamental para Certeau ter, né, essa noção de que o que define um dado discurso é, antes de mais nada, o seu lugar institucional, né? Quer dizer, quando na operação historiográfica, né, Certeau vai se perguntar por aquilo que justamente define o que é um discurso historiográfico, o que é um bom discurso historiográfico, o que é um bom livro de história, ele vai responder: é aquilo que os pares definem como tal, é aquilo que a instituição historiográfica define como tal. Ou seja, né, apesar, né, Certeau dá uma enorme importância ao discurso, ao texto, né, ao enunciado, né, o princípio de análise fundamental do discurso em Certeau não é uma análise interna do discurso, não é uma análise meramente formalista do discurso, mas é uma análise em que onde ele liga o discurso à instituição, onde ele liga o discurso às condições de produção do discurso, às condições institucionais, políticas, né, acadêmicas, né, do discurso. Ou seja, a pergunta de Certeau é sempre o que liga o discurso ao seu lugar, né? Essa é uma pergunta fundamental, né, em toda a analítica do discurso em Certeau, né? Quer dizer, pergunte, você quer saber, né, começar uma análise de discurso, pergunte de onde ele foi emitido, de que lugar ele foi emitido, né? Então, essa centralidade do lugar institucional, no lugar de sujeito, né? Porque aí a noção do lugar de sujeito o aproxima enormemente de Foucault, e não é simples coincidência, porque ambos são leitores de Lacan. Na verdade, lugar de sujeito é uma categoria lacaniana, né? A ideia de que o sujeito é um lugar construído na linguagem, o sujeito é um lugar construído socialmente, o sujeito não é algo, né, de uma subjetividade individual, monádica, fechada, né? O sujeito não é da ordem, né, de um fechamento, mas o sujeito é da ordem de uma abertura, de um fluxo, né? O sujeito é absolutamente atravessado, o sujeito é permanentemente atravessado, trespassado por processos, por fluxos sociais, né? O sujeito é da ordem da fabricação e do desmanchamento. Todo sujeito se fabrica e se desmancha permanentemente, né? Daí a aflição de ser sujeito que todos nós sentimos, né? Todos nós, em algum momento, temos a aflição de ser sujeito e de ser humano, não é? Justamente porque quando a gente pensa que tudo está seguro, não é? As coisas começam a escorregar, a escorrer, não é?
as coisas começam a entrar em fluxo, em transformação. Quando a gente pensa que conseguiu organizar um sujeitinho bem organizado, bem cristalizado para a gente, esse sujeitinho, né, começa a sofrer percalços que começa, né, a quebrá-lo, a fragmentá-lo, né, e a desorientá-lo, né, e ele tem que começar a esse processo doloroso de se refabricar permanentemente, né? Refabricar-se, evidentemente, com todas as matérias que a sociedade oferece. Nós nos fabricamos como sujeito, né, através de todos os arquivos que a sociedade nos oferece. Né? Nós nos fabricamos como sujeitos através da relação com o outro, através da relação com as coisas, com os objetos, com a natureza, com o nosso corpo e com todas as formas de linguagem que estão à nossa volta, né? Então, a ideia de lugar sujeito, né, como sendo aquilo a partir do qual você interroga, né, o discurso, me parece que tem a ver com essa vivência, essa experiência, né, setor do peso da instituição. E não é brincadeira o peso de uma instituição como a ordem jesuítica, né? Os jesuítas não é brincadeira, é uma ordem, né, que vocês sabem que surge do período da Contra-Reforma, surge para capitanear a Contra-Reforma, né, surge para combater a Reforma Protestante. É uma ordem, né, que incorpora uma disciplina religiosa com uma disciplina militar, né? Os jesuítas têm um sentido de ordem, de disciplina extremamente forte. Talvez por isso o setor tenha desenvolvido uma certa ojeriza à disciplina, né? Talvez por isso ele tenha buscado na sua obra aqueles que estão fora da ordem, aqueles que contestam a ordem, né? Quando ele estava estudando o José Fabre, ele vai se encontrar com outro grande personagem da história dos jesuítas, que é o Suri, a quem ele vai dedicar também, né, a um trabalho, né? Com o Suri, ele vai encontrar o objeto que o encantou durante muito tempo, que foi a mística, o pensamento místico, né? Suri, em determinado momento de sua vida, né, é chamado para, né, ser o exorcista, né, do fenômeno ocorrido em um convento em Lundum, na França, a possessão de Lundum, que é uma das obras capitais do setor, infelizmente nunca traduzida para o português, né? A possessão de Lundum é um livro onde o setor vai tratar justamente, né, de um surto, né, místico ocorrido em um convento de freiras carmelitas, né? Um surto místico onde várias das freiras dizem ter contatos místicos com Deus, com Jesus, inclusive a própria Madre Superiora, né? A própria Madre Superiora é uma das mais surtadas misticamente, né? É uma das mais delirantes, é a Madre Superiora. Ela que devia controlar o delírio das outras, é uma das mais delirantes, né? E o Suri, né, é levado para ser o exorcista, né, para exorcizar, porque se atribui evidentemente o fenômeno da presença demoníaca, do diabo, né? Era o diabo do corpo, né, daquelas mulheres, o que não é nada incomum, porque o diabo vive entrando no corpo das mulheres, né? Numa sociedade machista, né, misógina, o diabo adora o corpo das mulheres, né? Ele não é besta, ele adora, né, copular com as mulheres, né, se encarnar nas mulheres, quer dizer, medo dos homens, né? Os homens sempre tiveram muito medo das mulheres, né? Os homens têm pavor de mulher, né? Homem gosta mesmo é de homem, né? Homem não tem medo de homem, né?
têm muito medo das mulheres. Os homens sempre tiveram pânico defensivo em relação às mulheres, né? A misoginia é o resultado do pânico que os homens sentem diante da presença misteriosa, né, que é a presença feminina. As mulheres são um mistério, né? As mulheres são são difíceis de decifração, né, para os homens, já que os homens normalmente são criados num mundo separado, né? Quanto mais para trás a gente vai na história, mais os homens são criados num mundo separado das mulheres, e portanto eles têm uma enorme dificuldade de entendê-las, de compreendê-las. Como é que você vai compreender algo que você pouco convive, né? Quer dizer, os homens foram em grande medida criados, né, socializados entre os outros homens, então eles se entendem muito bem, mas não entendem, né, esse outro estranho que é as mulheres, né? Então o Surim vai, né? E veja como as mulheres são perigosas, né? O Surim vai ao convento para fazer o exorcismo e termina também participando do surto místico, né? Ele também acaba se tornando um místico, passa também a acreditar no que elas acreditavam e passa também a surtar misticamente, né? Então é um fenômeno extremamente interessante, né, que vai fascinar o Michel de Certeau para o resto de sua vida, né? Esse fascínio por esse discurso estranho, esse fascínio pela palavra estranha, né? O que o levou, evidentemente, à psicanálise. É isso que o levou à psicanálise, é isso que o levou a Lacan, é isso que o levou à antropologia, o esforço de compreender uma palavra estranha, radicalmente estranha, um discurso outro, um discurso fora da ordem do discurso, né? Ou seja, como eu dizia, Certeau vai se apaixonar, talvez por viver numa instituição extremamente ordenada e disciplinar, ele vai se apaixonar por aquilo que é fora da ordem e fora da disciplina, né? O antidisciplinar, né? Como ele vai discutir, inclusive, com Foucault, num texto que está na Invenção do Cotidiano, né? Em que ele vai falar da antidisciplina, né? Valorizar aquilo que está fora da disciplina, né? Assim como vai discutir com Bourdieu, né? Autores a quem ele admirava profundamente. Tanto Foucault quanto Bourdieu eram autores de admiração de Michel de Certeau, né? Aliás, né, Certeau se correspondia, trocava cartas com esses dois autores, né, apesar de nunca ter conhecido nenhum dos dois pessoalmente, né? Nenhum dos dois conheceu pessoalmente Certeau, né? Quer dizer, no entanto, trocava correspondência, né, o tempo todo. E no entanto ele vai, né, fazer uma crítica à prevalência da ideia, né, de um pensamento estrutural em Bourdieu, né, e a ideia da disciplina em Foucault, né? Talvez porque, né, a sua grande atenção à ordem, né, e a noção de ordem vai ser uma noção fundamental do pensamento de Certeau, né, a ordem discursiva, a ordem do discurso, que também vai aparecer em Foucault, né? Quer dizer, a ordem do discurso e ao mesmo tempo, né, a atração por tudo aquilo que burla a ordem do discurso, que transgride a ordem do discurso. O discurso místico é um discurso da transgressão. O discurso místico é um discurso fora da ordem, né? É um discurso fora da ordem do discurso religioso, canônico. É um discurso estranho, misterioso, né? Estranho ao ponto de ser um discurso, né, cujo sujeito vem de fora do sujeito que o emite. Ou seja, o discurso místico, no discurso místico, você fala com uma voz que não é a sua. E você emite um discurso que não é o seu, porque pretensamente você está falando por forças outras que estão se apossando de você, né? O misticismo tem a ver com o fenômeno de possessão, né? A possessão é uma coisa que interessou enormemente a Certeau, né? Como é que uma voz se apossa de outro?
Como é que um discurso se aposta de outro, né? Como é que um sujeito se aposta de outro, né? Quer dizer, isso leva à psicanálise, isso leva a Lacan, né? E justamente as reflexões em torno da própria divisão e fragmentação do sujeito, né? A própria existência de um múltiplo no interior de cada sujeito. Um rompimento com a ideia iluminista de um sujeito unitário, de um sujeito homogêneo e de um sujeito centrado no campo da razão, um sujeito consciente, né? Quer dizer, os sujeitos de setor são quase sempre os sujeitos que passam ao largo da consciência ou da razão, ou, né, que passam ao largo da racionalidade cartesiana, moderna, né? Quer dizer, é claro, né, Sertor é um crente em pleno século XX, né? O que é ser um crente em pleno século XX? Né? Quer dizer, Sertor é alguém, é um homem de fé, é um homem de crença em pleno século XX, né? Um século que praticamente já se completava 2 séculos que Deus havia morrido, né? A morte de Deus acontece no final do século XVIII, né? Com essa proliferação de religiões que existe à nossa volta, a gente não acredita que Deus morreu, mas Ele morreu, né, enquanto explicação do mundo. Deus morreu enquanto fundamento de explicação do mundo. Deus morreu, né, enquanto explicação providencialista do mundo. O providencialismo, né, perdeu centralidade e importância a partir fundamentalmente do iluminismo, né? Quando o homem, a categoria homem, né, e o humanismo assumem a centralidade da explicação do mundo e da explicação da própria história. A história moderna, a história como ciência, ela é possível por causa da morte de Deus. O vazio de Deus foi que permitiu que surgisse o homem como personagem central da história, né? Foi o vazio de Deus que permitiu o surgimento da nova história, ou da história enquanto ciência. A história historicista, a história rankiana, né? A história, né, desde Herder, só é possível por causa da morte de Deus. Porque Deus não é mais a explicação, né? Bossuet é a última grande obra providencialista, é a última grande teologia da história, né? Quer dizer, Kant já vai dar uma outra explicação para a história, a Hegel já dará uma outra explicação para a história, e veja bem, são todos homens religiosos, todos creem, todos absolutamente são crentes, né? Eles não estão pondo em questão a existência de Deus, mas eles estão pondo em questão Deus como explicação, né, das coisas humanas, Deus como explicação do mundo, Deus como explicação do cosmos. Deus apenas criou, né? Ele é agora o Criador que é afastado para fora do mundo, né? Deus agora vive em outro lugar, né? Ele sai do mundo e vai contemplar de longe as peripécias que os homens fazem, esperando apenas quando eles morrer para julgá-los, né? E dizer para onde eles danados vão, né? Se vão para o inferno, se vão para o purgatório, se vão para o paraíso, né? Mas Deus agora não se ocupa de dirigir diretamente, né, as ações humanas, nem mesmo a natureza, né? Para Hegel, por exemplo, mas na verdade Deus é a própria lógica que rege a natureza e que rege o homem. Quando o homem tivesse desvendado, né, todos os mistérios da natureza e tivesse desvendado, né, todos os mistérios da sociedade, ele teria conhecido a mente de Deus, ele conheceria a mente de Deus, né? Mente de Deus que agora é imanente ao mundo, não é transcendente ao mundo, né? Quer dizer, Deus agora é o próprio mecanismo que move o mundo, né? Ou seja, para Hegel, um determinado dia, o dia do esclarecimento, a gente enxergaria a face de Deus, né? A gente veria a face de Deus ao desvendar os mistérios da natureza e os mistérios da sociedade, né? É contra essa fala que Nietzsche dirá:
não é? O dia que nós víssemos a face de Deus, nós nos despedaçaríamos, não é? Diante da sua luminosidade, ou ficaríamos cegos, não é? Nós não aguentaríamos a luminosidade do Senhor, nós ficaríamos cegos, nós voltaríamos à sombra, nós voltaríamos à cegueira. Ou seja, Nietzsche estava querendo dizer que justamente o avanço da razão humana ia na contramão do avanço da divindade, ao contrário de Hegel. Por isso ele é o anti-Hegel. Ou seja, quanto mais nós nos esclarecemos, mais nos distanciamos de Deus. Ou seja, quanto mais nós nos iluminamos, mais a luz do Senhor se apaga, mais a luz de Deus diminui de tamanho. Não é? Ou seja, quanto para Hegel não, você iria descobrindo a própria claridade de Deus, a própria luminosidade, né, da sua lógica, da sua racionalidade. Então, para entender, né, Sertor, né, é fundamental a gente pensar isso. Ele é um homem de fé em pleno século XX, né? Ele é um homem que acredita em Deus, né? E o que é Deus para Sertor? Né? Quer dizer, se a gente percorre toda a obra dele, né, Deus vai ser definido várias vezes como sendo justamente a ausência, o vazio. Deus é a falta, né? Deus é o que falta, Deus é o que nos falta, né? Deus é aquilo que falta ao mundo contemporâneo, ao mundo moderno. O Deus é a ausência, e é a ausência que nos faz falar, a ausência que nos faz escrever, a ausência que nos faz produzir, né? Deus é a ausência que angustia e que nos impele a fazer, né? Fazer, que é um verbo central em todo o pensamento de Sertor, né? O subtítulo da invenção do cotidiano é as artes de fazer, né? Então, fazer para Sertor, quer dizer, o homem, tudo que o homem faz é para tamponar, né, essa angústia do vazio de Deus, da ausência de Deus, né? Que é, no fundo, o grande desejo humano. O grande desejo humano é o desejo pela divindade, é o desejo de encontrar a divindade, é o desejo de encontrar o divino, né? Todo o mergulho, por exemplo, de um poeta como Mallarmé, todo o desespero de Mallarmé no século XIX, tentando fazer da poesia o lugar onde você redescobre o divino. Já que o absoluto morreu, né? Já que o acaso existe, né? A poesia como a possibilidade de você reencontrar o divino, né? O divino que está no próprio homem, o divino que está, né, na própria humanidade. Então, para Sertor, Deus é aquele que falta, Deus é a ausência, né? Ora, para quem presenciou, né, a Segunda Guerra Mundial, para quem presenciou o Holocausto, né, sentir a falta de Deus não é muito difícil. Sentir que Ele se retirou desse mundo, não é? Que Ele não está aqui, não é? E que nós estamos entregues à nossa própria sorte, não é muito difícil, né? Sertor tem um diálogo claro com o pensamento de Heidegger, né, na relação entre o ser e o nada, né? O ser de Deus é ao mesmo tempo, no mundo contemporâneo, o nada. Deus é o nada, né? Deus é um ser que se diz pelo nada, né? Porque, aliás, como vai dizer Heidegger, toda vez que a gente pensa no ser, a gente é obrigado a pensar no não ser, né? Um está implicado no outro, né? Não há como você pensar que alguma coisa é sem ao mesmo tempo pensar que ela pode não ser ou que ela pode vir a não ser, né? Ou seja, toda vez que a gente pensa no ser, a gente pensa na possibilidade do não ser, na possibilidade do nada, né? Então, ser e nada um par, né? É absolutamente, né, inseparável. Par
que é central em outra tradição filosófica contemporânea da trajetória de Certeau, poderosíssima na França, que é o existencialismo. Quer dizer, Certeau conviveu na França com um ambiente impregnado pelo existencialismo. Ou seja, essa pergunta pelo ser, essa ameaça do nada, e um ser que se afirma pelo engajamento, um ser que se afirma pela afirmação da vida, pela afirmação fazendo a vida. O homem afirma o ser ao construir ele próprio o ser. Quer dizer, não existe ser anterior, não existe mais um ser absoluto que vem antes, que está garantido desde sempre. O ser é frágil, o ser é precário, o ser está sempre em estado de precariedade e ele precisa ser construído permanentemente. À medida que nós somos homens e somos desamparados de Deus, à medida que nós não somos mais promessa de absoluto, nós só seremos aquilo que fizermos de nós mesmos. Nós só seremos aquilo que fomos capazes de fazer de nós mesmos. O nosso ser somos nós que construímos. O nosso ser somos nós que fazemos. Ele não está dado desde o início. No pensamento cristão, o ser está dado desde o início. Você é apenas uma fagulha de um ser que te antecede, que é Deus. Você é apenas uma parte de Deus, aqui, jogada na terra, perdida aqui, fazendo uma trajetória em busca de retornar ao seio do Senhor. Você faz uma trajetória aqui de purgação, de prova, para um dia voltar a pertencer àquele de quem você é uma parte, de quem você é um fragmento, Deus. Se Deus não existe, você está jogado aqui. Ou se Deus é a ausência, se Deus se ausentou, se Ele nos abandonou, se Ele nos jogou aqui no mundo para que nós façamos a nossa própria trajetória, portanto, você tem que construir o próprio Deus. E coerente com o pensador cristão, para Certeau, Deus está no outro. Aquilo que preenche a divindade é a relação com o outro. Se você acredita que todos nós somos resultado da divindade, todos nós somos filhos da divindade, todos os outros são parte do divino. O Deus é o outro. E daí a categoria do outro é uma categoria central em toda a obra de Certeau. Quer dizer, o outro, a busca pelo outro, a busca de compreender o outro, o esforço de se aproximar do outro. Certeau era uma pessoa absolutamente apaixonada pelo Brasil e pelo México. Eram dois países com quem Certeau tinha uma relação muito especial. Ele chegou inclusive a escrever um texto sobre a experiência mística de Frei Damião, de Bozano. Quer dizer, há um texto dele sobre o Frei Damião. Certeau vai ser um entusiasta do movimento da teologia da libertação. Vai ser um entusiasta das comunidades eclesiais de base. A primeira visita que Certeau faz no Brasil, ainda no final lá dos anos 70, ele vai visitar as comunidades eclesiais de base. Vai conhecer inclusive as primeiras comunidades eclesiais de base surgidas na cidade de Vitória, do Espírito Santo, criada pelo ex-bispo de Campina Grande, Luiz Gonzaga Fernandes, que foi um dos pioneiros na criação das SEBs. As SEBs, comunidades eclesiais de base, têm, como vocês sabem, uma relação direta com a teologia da libertação. Teologia da libertação que é uma
uma teologia, né, extremamente interessante, porque vai aliar surpreendentemente, né, pensamentos que foram durante muito tempo radicalmente inimigos: o cristianismo e o marxismo, né? Quer dizer, a Igreja Católica foi um dos baluartes, né, no movimento anticomunista no mundo inteiro. A Igreja Católica no próprio Brasil foi fundamental várias vezes, né? Quer dizer, criou inclusive uma série de instituições para combater a ameaça comunista, né, junto à classe operária, por exemplo, como os círculos operários, né, como depois dos anos 60 os sindicatos rurais para se contrapor às ligas camponesas. Então a Igreja Católica sempre capitaneou inclusive movimentos de direita, né, movimentos contrários, né, inclusive ao mundo moderno, né? A Igreja Católica sempre teve uma enorme dificuldade de aceitar o mundo moderno. A Igreja Católica sempre teve uma enorme dificuldade de lidar com o mundo pós-iluminismo e pós-revolução francesa. Ela estava em grande medida estagnada na Idade Média, né? Quando estruturalmente ela está estagnada no Império Romano. Ela é a única império de direito divino que existe no mundo, né? O seu imperador, né, é santo, né, divino e infalível, né? O Papa, desde o final do século XIX, foi definido como infalível, né? E ele é chamado de sua santidade. Ele é um santo em vida, né? Quer dizer, ele é um santo de tripa, né? Quer dizer, ele é um santo de tripa, né? Ele é um santo que vai ao banheiro, né? Todos os dias solta pum, né? Quer dizer, então, a sua santidade, a sua palavra é inquestionável, né? Não existe nenhuma instância democrática na Igreja Católica, né? A palavra do Papa não pode ser contestada, nenhuma ordem do Papa pode ser discutida, né? Obedeça-se, ou cumpra-se, ou saia, né? Ou vai embora, né? O Papa ainda pode mandar as pessoas calarem a boca, né? Literalmente, né? O que se chama de silêncio obsequioso, né? Silêncio obsequioso é por obséquio, fique calado, né? Não fale mais nada, né? Não diga nada, né? Quer dizer, é uma instituição, portanto, extremamente, né, retrógrada sob todos os pontos de vista. Mas, surpreendentemente, né, o Concílio Vaticano II, né, e a América Latina permitiu esse fenômeno extremamente, né, singular, que foi a teologia da libertação e que foi as comunidades eclesiais de base, né? Quer dizer, onde o marxismo e o cristianismo se encontram, né? Aparentemente isso pode parecer muito estranho, mas não é tão estranho assim. Há alguns elementos que aproximam marxismo e cristianismo, né? Claro que eu não estou falando do caráter religioso dos dois, né? Quer dizer, isso existe mesmo, né? Há quem seja marxista religiosamente, né, que tenha substituído a fé em uma coisa para ter a fé em outra, né? O substituto da fé religiosa, né? Mas nem todo mundo é isso. Na verdade, né, marxismo e cristianismo se encontram, primeiro, exatamente por partilharem uma visão comunitarista do mundo, né? Quer dizer, o mito da comunidade, né, que está presente nas comunidades eclesiais de base. A ideia de comunidade, né, em contraposição à ideia de sociedade. A sociedade que é fundada justamente no mundo burguês, um mundo que é atacado violentamente pelo marxismo. Não é apenas o cristianismo que ataca o mundo burguês, o marxismo também. Ou seja, ambos, portanto, se encontram na recusa ao capitalismo, na recusa à sociedade burguesa. Ambos recusam a sociedade burguesa e ambos partilham, né, uma mitologia comunitarista, a ideia da possibilidade da igualdade, né, de todos, né? O famoso mito do ágape cristão, todo mundo em volta de uma mesa partilhando do mesmo pão, né? No fundo, daí porque, né, como aconteceu no caso da minha biografia pessoal, era tão fácil passar de, né, Carola religioso para Carola marxista, né?
Você passava de uma religião com a maior facilidade para outra, né? Você tinha toda uma formação dogmática, espiritual dogmática, subjetiva dogmática, uma coisa, e você passava para outra. Ora, a ideia de solidariedade, de caridade, né, de comunidade, está muito presente no pensamento cristão, né? Essa valorização do outro, né? Esse cuidado que você tem que ter com o outro, né? Essa visão solidária que você tem que ter com o outro, notadamente com o mais pobre, o mais necessitado, né? Quer dizer, não, daí porque o enunciado-chave da teologia da libertação era a opção preferencial pelos pobres, né? Ora, insertou uma opção preferencial pelo pedestre, pelo ordinário, né? Ou seja, as categorias fundamentais no pensamento dele: olhar o mundo, olhar a história a partir dos ordinários, olhar o mundo a partir dos pedestres, olhar o mundo a partir dos pés de poeira, né? Olhar o mundo a partir dos, né, daqueles que são abandonados, rejeitados pela ordem, né? Ora, isso também tem a ver, né, tanto com o cristianismo como tem a ver com o marxismo. O marxismo propõe justamente que você olhe a história e o mundo a partir do ponto de vista dos deserdados, do ponto de vista, né, daqueles que, né, como vai dizer a historiografia, né, inglesa, né, Edward Thompson, um olhar visto de baixo, né? Quer dizer, a teologia da libertação propunha justamente uma igreja construída de baixo, uma igreja construída a partir de baixo, né? Uma revolução, né, na igreja em que você deixava de valorizar, né, a hierarquia, em que você deixava de valorizar, né, aquilo que estava em cima da igreja para valorizar embaixo, valorizar a eclésia, ou seja, a eclésia, a reunião, né? A reunião não é dos crentes, a reunião daqueles que têm fé. Quer dizer, uma igreja que se faz pela base, que não se faz pelo teto, né? Uma igreja que não se faz por cima. Ora, o catolicismo, né, e o cristianismo, durante muito tempo se caracterizou por ter uma visão hierárquica do mundo, uma visão, né, em que cada, né, ordem social ocupava um dado lugar, um lugar estático, um lugar estamental, né? A visão social da igreja é em grande medida uma visão estamental. Cada uma tem um lugar. Esse lugar foi definido por Deus, foi definido por nascimento, né? E portanto cabe a cada um cumprir a sua tarefa, né, definida pelo próprio Deus ao colocar você no mundo. Você tinha que se conformar com o seu lugar e dignificar o seu lugar, né? Ou seja, se você nasceu rico, né, trate de não só dignificar esse seu lugar, mas de cumprir as suas obrigações, né? Entre outras, ser caridoso, né? Olhar para aquele que tem menos, dividir com aquele que tem menos, né? Quer dizer, se você é pobre, não é se revoltar pelo fato de você é pobre, nada de se rebelar contra isso, né? Se resignar com isso, mas dignificar isso, né? Fazendo da pobreza algo digno, né? Cumprindo dignamente o seu papel, esperando evidentemente, né, a entrada no verdadeiro mundo, que não é esse aqui, que é o mundo depois da morte, né? Cristo vai dizer que o nosso mundo não é esse, né? Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui perambulando, peregrinando para purgar o pecado original, né? O fato de Adão ter comido a maçã de Eva, né? Quer dizer, a gente purga isso, né, até hoje, né? A cobra de Adão, né, comeu a maçã de Eva e a gente paga por isso até hoje, né? Eva espertinha, como sempre, né, mostrou sua maçã a Adão, né, e ele não resistiu ao ver a maçã, né? A cobrinha ficou assanhada, né?
E foi embora a maçã, né? E os dois se deram muito mal, né? Descobriram que estavam nus, né? E descobriram que tinham que sair do paraíso. Um sofrer dor para parir e o outro ganhar o pão com o suor do rosto, né? Quer dizer, nós não éramos desse mundo, mas portanto a nossa recompensa não era dada aqui. Então, se você é pobre, né, você tem que se resignar com isso, porque a riqueza, a sua riqueza está à espera, não é? Fora daqui. Então, essa visão comunitarista, né, em grande medida uma visão romântica, vai ser partilhada tanto por cristãos como por marxistas, né? A visão, né, romântica da possibilidade de um mundo perfeito. A visão romântica da possibilidade de um mundo em que os humanos todos se entendam, vivam iguais, em fraternidade e em liberdade, né? A gente sabe, quem estuda história, que isso, né, é um baita de um romantismo. Os homens nunca se entenderam em época nenhuma, nunca deixaram de se matar e se trucidar, né, em época alguma. E a gente acreditar que os homens possam ser diferentes em algum momento, né, é utopia, né? É no plano da utopia, que é muito bom para consolar a gente, para a gente não entrar no desespero, não se suicidar, mas não é racional, né? Não dá para acreditar. Os humanos, ao contrário, se dividem cada vez mais, se fragmentam cada vez mais, se tornam cada vez mais individualistas, né? Quer dizer, é o mundo que a gente está aí diante dele. Nós estamos, inclusive, né, possivelmente diante da possibilidade da extinção da própria espécie, né? Nós estamos brincando com fogo porque nós estamos literalmente, né, criando as condições para o desaparecimento da própria espécie. Então, não é nada, né, animador o cenário que a gente vive, né? Então, eu entendo completamente, por exemplo, né, a desilusão e a crise existencial em que muita gente caiu quando o sonho socialista veio abaixo, ruiu, né? Há pessoas que ruíram junto, né? Há pessoas que literalmente desabaram junto, né? Porque apostaram grande parte de sua vida nisso. Eu entendo absolutamente, né, isso. Então, o setor vai várias vezes ao México, vem várias vezes ao Brasil, né? Tem uma relação, né? Acompanha muito de perto a teologia da libertação e esse movimento das comunidades eclesiais de base, né, que o entusiasma profundamente, né, por causa justamente, né, dessa reviravolta que significava para a Igreja Católica, né? Quer dizer, uma igreja que agora, né, queria ser feita a partir da base, queria ser feita a partir, né, dos deserdados, dos pobres, né, que se propõe inclusive a organizar esses deserdados e esses pobres, né? Vocês sabem que as comunidades eclesiais de base tiveram uma importância enorme para formar grande parte das lideranças políticas que hoje estão no poder no Brasil, né? Nós, Marta, né, que somos do PT desde o começo, né, sabemos como os igrejeiros foram fundamentais, né, para a fundação do partido, né? Nós chamávamos depreciativamente de igrejeiros que vinham das esquerdas militantes comunistas, né? Chamavam eles de igrejeiros, e eles são fundamentais para formar grande parte das lideranças, né? A nossa maior liderança, né, é um cristão, né? Luiz Inácio Lula da Silva é um cristão, um crente, né? Um homem de fé que tem Deus o tempo todo na boca, né? Durante seus 8 anos de mandato, né? Quer dizer, estava uma santinha pendurada atrás dele no Palácio do Planalto, a santa dada pela mãe dele. Então, na verdade, grande parte das lideranças petistas, muitas delas têm o nascimento de sua militância, né, nos quadros da igreja, né, no laicato da igreja, né, até porque a igreja é uma das poucas instituições, né, que
permitia que você tivesse uma militância durante a ditadura militar com um mínimo de segurança, né? Já que a igreja oferecia um certo amparo institucional, né, para essa militância, né? Você sabe que a Igreja Católica no Brasil inicialmente apoiou e participou entusiasticamente do golpe militar e depois foi se afastando progressivamente do golpe, notadamente a partir do AI-5, a partir do recrudescimento, né, do regime, quando inclusive membros da Igreja Católica foram vítimas de tortura e assassinados pela ditadura. Isso fez com que setores da igreja importantes se afastassem do regime, né, fosse para a oposição em relação ao regime. Então, isso, né, pessoas como Dom Helder e Dom Paulo Evaristo Arnes tiveram um papel fundamental no processo de redemocratização, inclusive na denúncia internacional aos crimes da ditadura. Dom Helder, né, percorreu os países da Europa, os Estados Unidos, denunciando os crimes da ditadura, né? E Dom Helder sofreu várias tentativas de assassinato, né? Escapou de alguns atentados durante o período, né? Dom Helder, que nos anos 30 tinha sido um militante integralista, um militante de extrema direita, né? Que escreveu, se você ler os textos dele dos anos 30, são textos assombrosos, textos de pedagogia integralista, né? Textos voltados para o ensino das crianças, né? Era um pensamento extremamente fascistóico, né? E depois se torna o Bispo Vermelho, né? Veja como são, né? As pessoas são capazes de mudança, né? As pessoas são capazes de conversão numa linguagem religiosa, né? Então, Michel Certeau, portanto, né, essa sua ligação, né, com a igreja, mas com essa igreja, né, essa igreja da teologia da libertação, essa igreja das comunidades eclesiais de base, é fundamental também para a gente entender a sua obra, entender as suas preocupações acadêmicas, entender algumas das categorias com as quais ele vai trabalhar, né? Essa preocupação com o cotidiano, né? Quer dizer, qual é a diferença da comunidade eclesiais de base ou da teologia da libertação, né? É que a igreja se faz cotidiana, é que a igreja se faz no fazer cotidiano, ela se faz na presença no cotidiano das pessoas. A igreja deixa de ser simplesmente uma instituição suntuosa, um templo que abre aos domingos, né? E que prega para as pessoas aos domingos. A igreja passa a se envolver, né, no cotidiano, no dia a dia das pessoas. A gente sabe disso, né? Os padres da teologia da libertação iam lá, visitavam as pessoas, né, no dia a dia, participavam de problemas como a falta d'água, falta de luz, a falta de moradia, né? Aqui em Campina Grande, por exemplo, né, o movimento que levou à criação do Pedregal, né, da Ramadinha, né, do Mutirão, a Igreja Católica, mesmo o episódio da invasão das Malvinas, né, a Igreja Católica, os redentoristas, né, os padres redentoristas tiveram um papel muito importante, né, e de lá surgiu inclusive alguns militantes políticos do próprio PT, né? A gente se lembra que um dos primeiros episódios muito interessantes da história do PT de Campina Grande foi quando um professor dessa universidade, que todo mundo sabe que é, não vou dizer o nome, né, filiou em massa, né, os moradores, né, do Pedregal e da Ramadinha no PT e passou a ter uma massa de manobra enorme dentro do partido, né? Conseguindo inclusive sair candidato a prefeito, o primeiro candidato a prefeito do partido na cidade, né? Quer dizer, isso né, numa disputa clara de liderança com os padres, né, que estavam lá participando, que tiveram uma importância muito grande, né, no movimento. 10 horas. 10 horas, né?
Não, toma água, é que eu esqueço de tomar água. Eu me entusiasmo e me esqueço de beber água. Daqui a 10 minutos a gente está encerrando. Então, essa aproximação, portanto, né, dos setores mais progressistas da igreja, né, da América Latina, o que leva ele a ter um fascínio pela América Latina. E o fascínio pela América Latina, né, também tem a ver com o fascínio que o setor vai ter exatamente por todo aquele que não é europeu, né, pelo outro. Quer dizer, mais uma vez é a presença do outro, é a presença central do outro na sua obra, né? Quer dizer, setor europeu, setor francês, né, que vai se interessar por todo aquele que é não europeu, por todo aquele que é o outro da Europa, por todo aquele que tem uma cultura, valores diferentes, né, da sua cultura, da cultura europeia. Ele vai ser fascinado pela diferença, né? E não é simples coincidência que ele será alguém muito lido e muito utilizado junto com aqueles que se definem como filósofos da diferença, né? Por que a gente aproxima setor dos filósofos da diferença? Porque justamente a diferença também foi, né, uma coisa que é fundamental, um elemento fundamental para a gente entender a obra de Sertor. Sertor é fascinado pela diferença, né? Fascinado por aquilo que é diferente de sua cultura. Embora ele tenha terminado, aparentemente, estudando o cotidiano do seu próprio povo, a invenção do cotidiano, né? Minha nossa, quem inventa a Bíblia? Que maravilha! Seja bem-vinda, minha amiga. Então, o trabalho que é uma encomenda do governo francês, né, a invenção do cotidiano, é resultado de um trabalho encomendado pelo governo francês, né, para estudar os rituais mais fundamentais do cotidiano da França, né, da sociedade francesa, onde ele vai analisar o comer, o beber, né, assim, no entanto, né, quer dizer, o que o atrai na pesquisa e que efetivamente, né, faz com que o resultado não seja propriamente aquele que o governo francês esperava, possivelmente, né, é que ele vai atrás não apenas daquilo que é a atividade cotidiana, aquilo que é o semelhante, aquilo que é o prevalecente, mas aquilo que é o singular, aquilo que é o diferente. Ele vai buscar justamente aquilo que está fora do estereótipo, né? Quando a gente pensa no estereótipo do que é o francês, né, a gente vai ter alguns traços para definir o que é o francês. E ele vai justamente buscar fugir do estereótipo, que é uma característica de toda a sua obra, né? A recusa do estereótipo, ou seja, a recusa, né, de um discurso prévio sobre qualquer coisa, a recusa de saber algo antes, a recusa de saber qualquer coisa antes de fazer a travessia até o outro, né? Ou seja, essa travessia até o outro que é, né, em grande medida o desafio que Sertor lança para nós, né? Quer dizer, não se trata da obra dele apenas de medir a distância entre eu e o outro, né, e de me tomar como modelo para medir a distância, né? Isso é uma visão etnocêntrica do mundo. É quando você se toma como modelo e mede a partir de você, de sua cultura, de sua sociedade, de seus valores, de seus conceitos, a distância que o outro está de você, né? O discurso colonial fez isso o tempo todo, né? Os colonizadores mediam a distância entre eles e os índios, entre eles e os africanos, né? Quer dizer, tomavam-se como modelos, né, e os definiam como em déficit, né? Ou seja, o outro era definido por aquilo que não tinham, eles eram definidos pela falta, eles eram definidos pela ausência, eles eram definidos, né? Eles terminavam sendo a produção de um vazio,
né? Ou seja, em busca da produção da identidade, o que você produzia era a ausência do outro. O outro, porque o outro era subsumido no modelo a partir do qual ele era medido e pensado. Né? Não se pensava a possibilidade do outro ser diferente, do outro ter o direito de ser diferente e de viver diferente. Né? O índio não podia não ser civilizado. O índio não podia não querer ser civilizado. O índio não podia não querer ser cristão. Não podia não querer ser convertido, ser catequizado. Né? O índio não podia não querer andar vestido. Né? Não podia não querer, né, falar a língua geral. Né? Ou seja, a ele não era dado o direito de ser diferente, não era dado o direito de ser outro. Ora, a atitude que Sertor nos convoca é outra. É nós deixarmos o nosso lugar e fazer a travessia até o outro. É fazer, né? É medir a distância que nos separa, não para afirmá-la, mas para fazer um esforço de reduzi-la, né? Mesmo sabendo que essa distância jamais ela é completamente, não retirada. Não é um índio, jamais será um branco. Né? Esse é o grande equívoco dos portugueses, dos espanhóis. Por mais que eles parecessem com branco, eles não eram brancos. Jamais seriam brancos. Não só na pele, mas na forma de pensar, de ver o mundo. Não é? Quer dizer, eles, na verdade, tragavam o próprio português e vomitavam ele de outro jeito. Né? Como vai dizer Oswald de Andrade, né? Na metáfora da antropofagia. Quer dizer, na verdade, o índio deglutia o português. Não só literalmente, algumas vezes, né? Comia ele de verdade, e não daquela forma que vocês estão pensando, né? Comia pela boca, né? Suponho que comia por aquele jeito também, né? Mas comia pela boca, né? Mas o deglutia também em termos culturais, né? Terminava por tragá-lo e fazer dele outro, né? Quando ele pensava que não, já era outro, já era diferente, já não era mais português, né? Já era um português bagunçado, né? Já era um português abrasileirado, mais bagunçado que já era, né? Os portugueses nunca foram propriamente muito organizados, né? Então, a mesma coisa, né, vai se dar com os espanhóis, né, que trucidam os astecas e que acham que com isso vencem os astecas, mas em grande medida terminam vencidos por eles. Né? O México contemporâneo mostra isso, né? Como, afinal de contas, os espanhóis, né, não terminaram por vencer. Né? Eles terminaram de grande forma, né? Todo colonizador não escapa de também ser colonizado, né? Todo colonizador, de alguma forma, é também colonizado, né? É também colonizado pelo outro. O encontro com o outro é fatal, né? Daí porque o outro é perigoso, né? O outro é perigoso, né? Daí porque você tem medo do outro, você recusa o outro, né? Por que o homem tem medo das mulheres e vice-versa? Não é? Porque é o outro, quer dizer, o outro que te contamina, não é? Quer dizer, você tem medo da contaminação. Século XIX tem pavor da contaminação, né? A categoria biológica da contaminação, né, faz parte do pensamento. Você quer a pureza, né? A obsessão de ser puro, né? Kant quer que o juízo seja puro, que a razão seja pura, né? Que tudo seja puro. Quer dizer, você quer uma razão descontaminada da emoção, da imaginação, da memória, não é? Isso não é possível. Não há razão que não seja emocional, não há razão que não seja, não é, imaginativa, não há razão que não seja ao mesmo tempo ficção, não é? A própria ideia de uma razão, só razão, já é ficção, não é? A filosofia kantiana é uma grande ficção, não é? A razão pura é uma ficção filosófica, né? É uma ficção feita por filósofos.
Só filósofo, né, acredita na razão pura, né? Filósofo kantiano. Dizer, mas claro, todas as criações humanas são ficção, né? Dizer, no sentido que são criações humanas, né? Não no sentido que são mentira, né? Nós achamos que ficção tem a ver com mentira, com não verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ficção não é mentira, não é não verdade. Ficção é invenção, criação, né, de sentidos, de significados para as coisas. Por isso nós ficcionamos sempre. Nós criamos sentido, né, para as coisas. As coisas não existem na sua pureza material. Elas existem contaminadas pela significação humana, pelo sentido humano, né? Nada para a gente é uma matéria pura, inerte, né? Daí porque o materialismo nunca escapa do idealismo, por mais que queira, né? Quer dizer, assim como o idealismo não escapa da matéria, né? Tem que levar em conta ela. Então, a separação dualista entre materialismo e idealismo é uma das 200, né, dicotomias que o pensamento ocidental criou e que não se sustenta. Não se sustenta, né? Não há matéria, né, que não seja ao mesmo tempo que tem uma dimensão imaterial. Marx já dizia isso. A mercadoria, não é, faz parte dela o seu fetiche. O fetiche da mercadoria, a dimensão imaginária da mercadoria é fundamental para que ela se venda, né? Ninguém compra apenas a mercadoria pelo seu valor de uso, né? Essa é a primeira grande denúncia de Marx. Ninguém compra mais um sapato somente para botar no pé. Você compra o sapato, né, porque ele é italiano, né, porque ele é francês e dá status.